prova em circuito fora de estrada com obstáculos naturais. Essa é a definição de motocross, de acordo com a Federação Internacional de Motociclismo. Apesar de a Inglaterra ser o país onde nasceu o motociclismo fora de estrada, o nome motocross surgiu na Holanda e na Bélgica somente alguns anos depois da primeira prova, realizada no início do século passado. Em 1947, foi realizada na Holanda a primeira prova internacional com motos de 500 cilindradas, denominada Motocross das Nações. Praticado em motocicletas de estilo enduro, adaptadas justamente para essa modalidade do motociclismo, no início, as motos utilizadas para a prática do motocross eram pouco ágeis e muito pesadas. Entra em cena o piloto inglês Brian Stonebridge. Ele foi o primeiro a construir uma moto específica para essa modalidade que, embora tenha sofrido inúmeras alterações, quando comparada às motos utilizadas atualmente, representou um grande avanço e é considerada um marco no processo de consolidação e evolução do motocross. No Brasil, a modalidade começou a ser disputada na década de 70, mas foi nos anos 80, com a participação de pilotos norte-americanos, que o esporte ganhou popularidade. Olá, esse é o programa Mais Esportes, aqui da TV Câmara Campinas, e hoje nós vamos falar sobre motocross. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui um campeão paulista de motocross, o Alessandro Pereira Dias, que também trouxe a sua filha, que já está indo pelo mesmo caminho, a campeã interestadual, além de campeã paulista, Brenda Moraes Dias, de apenas 12 anos. Vamos dar aí o boa tarde. Boa tarde, obrigada por vocês terem aceitado o convite. Obrigado a vocês também por ter convidado a gente e dar essa oportunidade para o nosso esporte também. Primeiro nós queremos saber o que é o motocross, como funciona o motocross. Na verdade são esportes praticados com motocicletas, próprias para a terra, em pistas de circuito fechado de terra com obstáculos. Então essas modalidades já se estenderam em vários modelos, né? Hoje a gente começou no motocross, depois foi ramificado para o enduro, para o cross country, para o freestyle, que hoje é o que está muito em ascensão hoje na mídia. Então ele foi criando várias ramificações, mas todos nasceram do motocross. Então é o esporte mais velho, com motocicletas em áreas, vamos dizer assim, rural, na terra, né? E as pistas são diferentes? São vários tipos de pistas? Na verdade não existe uma pista igual a outra. Todas as pistas são diferentes uma da outra, e mesmo durante a prova ela vai sofrendo alterações com as passagens das motos, criando valetas, situações que vão inovando a cada volta. E quantas categorias existem? Você estava falando, mas quantas são? Olha, hoje no Brasil, no motocross, eu acredito que é em média de 10 categorias. É por idade também? Ele é separado por idade, categorias de moto, infantil, juvenil, também iniciantes, e vai classificando também por potência de motor. Qual a idade, o menorzinho que pode praticar o motocross? Hoje, o motocross no Brasil, a partir de 4, 5 anos, já existe categoria para eles andarem já. E quantas cilindradas tem uma moto para uma pessoinha desse tamanho? Inicia-se normalmente com uma moto de 50 cilindradas. Hoje existe ela em 2 tempos, que é a primórdio, e depois vem as 4 tempos Hondas, que hoje é muito utilizada, a Yamaha também tem. E ao passar do tempo eles vão subindo em categoria, aí vai para as 52 tempos de competição, que é umas motos de 2 tempos bem mais fortes, mais espertas, já são motos de competições de verdade. Depois das 50 passam para 65, que já fazem mesmo, com a 65 já se faz a mesma coisa que os grandes fazem com a moto. Para 85, que também é conhecido como 150, ou categoria juvenil. Depois tem a categoria, alguns campeonatos existe categoria 125 2 tempos, e no geral existe a categoria MX2, que seriam motos de 250 cilindradas de 4 tempos.
Após essa categoria, a gente vai para a categoria MX1, que são motos de 450 cilindradas, 4 tempos, ou 252 tempos, hoje pouco utilizado. E essas são as categorias por cilindradas. E nesse meio existem categorias por idade e por modalidade também, por ser iniciantes também. Então tem também a categoria CRF 230, que são motos nacionais, que tem seu campeonato, sua prova, seu campeonato na íntegra, em vários campeonatos, inclusive no nacional. 450 cilindradas é a maior que tem para competição? Para essa modalidade, sim. Mas tem maior? Não. Não. Porque ela não é pesada? Não fica pesada cada vez? Na verdade, essa moto ela é bem leve. É uma moto de 450 cilindradas, a mais forte, vamos dizer assim. Ela tem, em média, 106 quilos e desenvolve a média de 52 cavalos. E para aqueles saltos, toda modalidade, toda categoria tem aqueles saltos? Sim, todos eles têm os saltos, tem as situações na terra, que pode ser uma terra dura, uma terra mole, um barro, também ocorre muito disso também. E existem vários tipos de saltos também. Então a gente tem lá as mesas, os step jumps, seção de costela, salto seco. O que é tudo isso? Explica. São tipos, desenhos de saltos, né? Então a gente foi nomeando vários tipos de nomes, não só no Brasil, como no mundo inteiro, às vezes usam até os mesmos nomes no mundo inteiro. E a gente foram criando novas situações a cada tipo de salto. Então, hoje o motocross, como eu disse, ele muda, às vezes, no próprio evento, numa corrida, você dá a primeira volta, a segunda, na terceira volta ela já começa a mudar, porque ela cria valeta, ela cria buraco, o chão está liso, ele começa a criar paredes, né, para apoiar a moto. Então, ele se muda automaticamente. Então, por isso que é uma modalidade muito bem valorizada em outros países, porque ela está sempre mudando a situação. Não é como o automobilismo ou moto velocidade, que é sempre a mesma pista. Então, quanto mais dificuldade na pista, quanto mais modificada, melhor. Sim, ela vai se tornando cada vez mais técnica. E você disse que é diferente. As pistas aqui no Brasil são diferentes de outros países? Como é que é? Não, de certa forma sim. No Brasil as pistas são um pouco menores que as pistas nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos e na Europa, normalmente as pistas são em torno de 500 a 1.000 metros maiores que a nossa no Brasil. No Brasil as pistas são em média de 800 a 1.200 metros. O ideal dessas pistas são de 1.500 a 2.000 metros. Mas, porque o Brasil ele tinha muita influência do Supercross. Então as pistas se diminuíram por causa disso. Mas tinham pistas como as americanas e as europeias. Mas isso está mudando, ela está voltando a ser como era antes. E essas pistas, onde elas são construídas? Em Campinas, por exemplo, onde é que a gente acha uma pista de motocross? Na verdade, no nosso município a gente não temos pistas. A gente, para poder treinar, hoje a gente tem que rodar em média 70 quilômetros em volta de Campinas. Tem que ir para onde? Então hoje a gente temos pista em Limeira, Atibaia, Itu, Jundiaí. Então a gente tem que se deslocar para poder treinar. Então não temos uma pista na nossa redondeza, apesar que nós já tivemos uma pista muito boa em Paulínia, que foi destruída recentemente, e a gente não conseguimos repor esse centro de treinamento novamente. E a intenção que a gente tem é de fazer uma pista na nossa região, que nós não temos. E vocês já têm um local? Já pensaram em alguma coisa? Não conseguimos o local, já procuramos locais até para alugar, com recurso próprio para ter essa pista para a gente treinar, a gente não conseguiu. Porque as áreas em Campinas muito difíceis em questão de custo e localizações. Então a gente procura e a gente pretende ver se consegue através da prefeitura isso, uma área de repente que a prefeitura tem ociosa e pode se transformar uma pista de motocross, né, um centro de treinamento para todos nós. O enduro já seria diferente, né? Já aproveitaria, por exemplo, os locais aí como Souza, Joaquim Egídio, é isso? Correto. O enduro, que a gente chama de trilha também, é muito utilizado na nossa região aqui de Souza, Joaquim Egídio, sentido Pedreira. Então, aquela região é muito rica disso.
Então tem várias trilhas, várias estradas de terra. Então tem uma concentração muito grande de trilheiros e praticantes de enduro ali, tanto de moto como de bicicleta. Então aquela região é muito rica. Infelizmente, alguns proprietários de fazenda vêm boicotando e não deixando essas pessoas praticarem. E na verdade aquela região é uma região muito boa para isso. E essas pessoas na qual são praticantes desse esporte são pessoas muito do bem, não são pessoas do mal. E às vezes uma pessoa, às vezes que não é do nosso meio e procura se infiltrar nesse meio, às vezes atrapalha, né? E aí é onde acontecem esses deslizes, né? Que é onde os proprietários das propriedades começam a não deixar mais passar por lá, né? Mas eu acredito que isso vai ser revertido, porque a população daquela região está vendo que é um benefício para eles. E além de atrair pessoas de fora, vem pessoas de fora, vem turistas hoje para que essa região... até com o turismo... Sim, sem dúvida, para a prática do off-road naquela região, que é o enduro, que é as trilhas. Então, e não é só isso, a trilha hoje não vai mais só homens, hoje vai homem, vai mulher, vai criança, então faz famílias inteiras. Então a gente precisa, eu acho que incentivar isso, porque é uma cultura muito sadia e você está sempre em contato com a natureza. Eu acho que isso que valoriza muito o esporte. Agora, um piloto de motocross, você está dizendo que pratica enduro também. Pratica enduro. E o que faz só enduro? Existe isso? Não, pode praticar Não, motocross? Na verdade, o piloto de motocross, normalmente ele é só piloto de motocross. O piloto de enduro, existe essa mescla. Existem alguns pilotos que andam de enduro e andam de motocross, mas são poucos. Mas as duas modalidades são muito boas. E as duas são muito ricas de formação, de caráteres de pessoas, são pessoas muito boas, tanto de um lado como do outro. Então a gente, e são pessoas bem maduras também, não é só pessoas jovens que praticam. Então a gente pega hoje no motocross, eu tenho um amigo que está nativo, que tem 70 anos e anda de motocross. Como eu tenho amigos que faz trilha, que tem também 70 anos. Então é muito legal porque a pessoa está ativa, né? Tá no esporte com a idade que muitos estão parando e eles estão iniciando, é muito legal isso. Mas é um esporte caro? Olha, dos esportes a motores, ele é o mais barato. É? É o mais barato. Dos esportes a motor. Ele chega a ser até mais barato que o modelismo. Comparando assim com o kart, por exemplo, ele é mais barato que o kart? De metade do preço. De custo. Porque o kart é muito caro. O kart ele não é tão caro quanto a moto importada, para sua prática. Mas o custo de manter um kart é muito maior que uma moto. Porque a moto você coloca um pneu nela, você anda 2, 3 meses sem colocar a mão na moto, ou até mais. O kart você não consegue fazer 2 treinos com o mesmo pneu. Você não consegue andar um mês com a mesma relação. Você tem que fazer um motor praticamente cada mês. Então, eu tenho amigos que parou no off-road, né, no motocross, e foi para o kart. E eles falavam, olha, o kart é absurdamente mais caro e não é competitivo. Então, como ele disse, esse amigo meu ele foi fazer o Campeonato Paulista, ele fazia brasileiro de motocross, foi fazer o Paulista de kart. Ele falou, hoje eu gasto 3 vezes mais que eu gastava com moto e não consigo andar na ponta de um paulista, sendo que eu andava entre os 10 do brasileiro, com bem menos dinheiro. Você falou sobre a construção de uma pista aqui em Campinas ou na região e que vocês até construiriam com o próprio dinheiro, né? Mas essas pistas que existem aí na região, elas são construídas por quem que elas são construídas? Pela confederação? A prefeitura ajuda? Como é? Olha, a grande maioria são prefeituras que ajudam e algumas são particulares. A entidade, tanto a federação quanto a CBM, ela é um órgão de inspeção e organizadora dos eventos deles, como o Campeonato Brasileiro de Motocross e o extinto Campeonato Paulista de Motocross pela Federação Paulista. E, inclusive, em setembro nós teremos uma etapa do Brasileiro em Limeira, aqui do lado de Campinas, um dos maiores eventos do Brasil. É o maior do Brasil. O Campeonato Brasileiro de Motocross vai ser em Limeira, numa pista no Horto Florestal, que é ao lado do cartódromo lá. E essa pista existe há mais de 20 anos. De Limeira? De Limeira, e é mantida pela Prefeitura de Limeira. Interessante. Nós vamos agora fazer um intervalo
e depois nós vamos voltar para saber um pouco mais sobre motocross e saber a história do nosso campeão paulista de motocross, Alessandro Pereira Dias, que veio acompanhado da sua filha de 12 anos, que também já é campeã interestadual e campeã paulista de motocross, Brenda Moraes Dias. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta agora no segundo bloco do Mais Esportes de hoje, que está recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Campinas o campeão paulista de motocross, Alessandro Pereira Dias, e a sua filha, que é a Brenda Moraes Dias, campeã interestadual de motocross e também campeã paulista. Alessandro, conta aí como é que foi que você entrou nessa de motocross. Na verdade, quando criança, eu iniciei no bicicross. Eu já gostava de moto, mas não tinha condições financeiras. Então Quantos anos você tinha? Eu me apaixonei pelo esporte, tinha uns 6, 7 anos, não tinha entrado na escola ainda. Eu já era apaixonado pelo esporte. E aí eu comecei no bicicross e fui no bicicross até meus 16 anos. Dos 16 para os 17 iniciei no motocross, com moto de categoria de motos nacionais. No primeiro ano eu já troquei de moto, eu peguei uma moto um pouco melhor. E nesse primeiro ano eu já fui convidado, naquela época as pessoas eram convidadas para poder passar para uma categoria especial. E naquele ano eu fui convidado para ser um piloto da categoria especial. Então a federação me procurou, na época a gente pedia para a federação as importações das motos, e eu fui sendo já um piloto de especial. Normalmente os outros pilotos demoravam de 3 a 4 anos para mudar de categorias. No primeiro ano eu fui piloto revelação na categoria e daí em diante nunca mais parei, já estou aí há 20 e tantos anos no esporte e não parei mais. Fala um pouco dos seus troféus, você tem 500, né? Você disse que contou a última vez. A última vez que eu contei, alguns anos atrás, já eu tinha 500 troféus já. De lá para cá não contei mais. Qual foi a última participação? Qual foi a última competição que você saiu vitorioso? Olha, recentemente eu tive num evento, em caso de 2 meses mais ou menos. Então a gente está sempre, eu costumo ir nos melhores eventos do Brasil, participo do Campeonato Brasileiro ainda. Então eu estou sempre nesses eventos e a gente está sempre participando, sempre viajando para o Brasil todo. Existem vários campeonatos além do brasileiro, né? Então hoje a gente tem campeonato Copa Minas, tem Copa São Paulo, Extreme, Race, a gente tem a Copa Interestadual, a Leste Paulista, enfim, a gente tem uma infinidade de campeonatos dentro do nosso estado, né, e fora deles também. Então hoje o Brasil está bem rico de prova, tem bastante prova, e acredito que tem tudo para isso melhorar. O que às vezes atrapalha ainda é o tamanho do nosso país, que é muito grande, né? Qual o maior? O maior de São Paulo você disse que é em Limeira, não é isso? Ou o maior do Brasil? Não, esse ano vai ter uma etapa que vai ser em Limeira, agora dia 6 e 7 de setembro, que é o Campeonato Brasileiro de Motocross. Essa já é a 4ª ou 5ª etapa. A primeira etapa do brasileiro foi no Mato Grosso do Sul, a segunda foi em Minas, próximo da Bahia. A terceira etapa foi em Santa Catarina. Semana que vem a gente tem Campo Grande e depois Limeira. E aí é final? Como é isso? Não é final ainda. Depois de Campo Grande ainda terá mais 2 etapas.
Mas como é? No kart, por exemplo, a gente estava conversando outro dia com um piloto de kart, ele disse que cada etapa é como se fosse um começo, meio e fim, porque até o pole ele ganha troféu, né? Inclusive Sim. trouxe o troféu dele para mostrar. Como é? No motocross é assim também? Não, realmente, vai somando ponto? Realmente, no motocross você tem sua pontuação e sua premiação por etapa. Mas a soma de cada ponto, de cada etapa, vai definir o campeão no final do ano. Então, é como uma Fórmula 1, como uma Stock Car, também é assim. Então, ele vai somando pontos em cada categoria. E internacionalmente você participou também? Já fui, eu representei o Brasil em 2 mundiais, de 1997 e 99. Nos 2 anos, eu fui considerado o segundo melhor brasileiro que participou do Campeonato Mundial. E você trouxe troféu também? Não, porque a modalidade só entrega o troféu para os 3 primeiros do campeonato. Né? Mas aquela velha história, onde você tem 40 dos melhores pilotos do mundo, você ser o segundo melhor brasileiro e estar entre os 20 melhores do mundo, eu acho que é bem satisfatório. Né? Quem é que está sobressaindo hoje, mundialmente falando? Hoje no Brasil a gente temos grandes pilotos, a gente tem brasileiros, né, que temos muito, hoje também bastante gringos, né, pessoas que estão vindo de outras nacionalidades correndo no Brasil. Então, mas brasileiros hoje de grande renome no nosso esporte, hoje a gente tem o Balbi, a gente tem Dales Villardi na MX2, a gente tem uma revelação agora, que é o Fábio Santos, conhecido também como Moranguinho, que é um menino novo aqui da nossa região. Tem os pilotos também de 65, 85, que recentemente foi representar o Brasil no Mundial de Júniors, na Bélgica. Né? Então eu acho que o Brasil, ele, na verdade, eu acho que o Brasil tem grandes pilotos, grandes campeonatos, mas não está tendo um espaço na mídia para ser divulgado. Então eu acho que isso é o que está faltando para que o esporte alavanque, por ser um esporte que não cobra ingresso do povo que vai assistir, que hoje é difícil isso, né? Então o nosso esporte não cobra entrada livre em qualquer evento desse. Então você tem um esporte aberto ao público e ele não tem a visibilidade da mídia, nem escrita nem visual. Então e o piloto ganha o quê com isso? Só paixão pelo esporte? Olha, atualmente existe o prêmio, existe troféu, existe um prêmio em dinheiro simbólico, mas é mais a paixão. Existem alguns pilotos profissionais que têm os seus patrocinadores que vivem do esporte, mas eu diria assim que é irrisório o que eles ganham para fazer o que fazem. Você já viveu só do esporte? Não, a vida inteira eu trabalhei, estudei e vivi e pratiquei o esporte. Então nunca dependi do esporte para praticá-lo. Então desde quando iniciei eu mesmo sustentei o esporte. Então não tive alguns apoios externos de alguns patrocinadores, até hoje tenho, mas nada que vai me dar algum apoio financeiro. É difícil o patrocinador, então? Realmente no Brasil é um pouco difícil, por causa da nossa legislação não permite, né? Infelizmente. Como assim? A nossa legislação de patrocínio no Brasil é totalmente errada, né? Então, quando entrou a Lei Pelé, atrapalhou mais ainda o esporte no geral, só beneficiou o futebol. Então os outros esportes, até mesmo o atletismo, ou um vôlei, ou um basquete, se tornou muito mais difícil o patrocínio, porque ele diminuiu muito a cota. Então, infelizmente, teria que ser revista essa lei novamente, né, para poder melhorar não só o nosso esporte, todos os esportes. Então, com a Lei Pelé, só beneficiou um esporte. Então, acredito que se a gente tivesse uma nova oportunidade de mudar essa lei, né, seria muito bom. Agora vamos falar da Brenda, que está quietinha aí. Brenda, como é que você resolveu também praticar esporte como seu pai? Bom, não começou comigo. Meu irmãozinho, ele é mais novo, tem 10 anos hoje. E quando ele tinha 4 anos, ele insistia porque queria ir treinar. Eu sempre tive um pouco de medo. Mas depois da primeira vez que eu fui, que eu ganhei a primeira moto, eu já tinha 6, a gente tem 2 anos de diferença. Eu percebi que era aquilo que eu queria da minha vida. Literalmente, é muito bom. Às vezes, eu tenho um pouco de medo pelo fato de não ter muitas meninas no motocross. Mas é o que eu gosto, é meio que uma herança de família, né? E então você tem um irmão que também pratica e já tem algum título?
Não, ele já foi vice algumas vezes, quase foi campeão, mas na penúltima etapa caiu e quebrou o braço. E ficou quanto tempo de molho? Um mês, mais ou menos. Ah, só um mês? É. Mas conta aí, tem uma história de que quando você é campeã, ele é vice? Não tem uma história assim? Tem uma história assim. Teve uma época que a gente correu na mesma categoria e agora a gente tá de novo. Porque pelo fato de eu ser menina, eu tenho que ficar um pouco mais na categoria. Então, a gente sempre disputou muito, né? Apesar de ser irmão, tem aquela rivalidade. Aí, a gente tava disputando, a gente tava com a pontuação mais ou menos a mesma. Se eu ganhasse aquela etapa, eu seria campeã. E se ele ganhasse, ele seria o campeão. Só que aí ele acabou sofrendo um acidente. Acabou rompendo, acho que um ligamento no braço, não foi, pai? Mas foi jogando bola, não foi andando de moto, não. Não, Aquela vez que ele pisou em cima da bola e na festa, é isso mesmo. na Copa São Paulo ele acabou sendo, mas na Interestadual ele também acabou caindo, acho que o braço. Lembra aquela pista que ele caiu do lado de... Ele foi pular um salto e acabou pulando torto, e a moto caiu pro lado de fora e ele caiu em cima do braço. Aí acabou machucando também. Perdeu 2 campeonatos, foi vice por causa disso. E você é campeã paulista? Interestadual. Interestadual, quais os estados? Bom, São Paulo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Ah, Teve prova em todos esses estados. você foi campeã em que anos você foi campeã? Passado, né? Ano passado, 2013. Mas vocês estavam falando que tem um pequenininho, tem mais um filhinho Tem. seu, Alessandre. Tem mais um de 2 anos e 6 meses, né? Não vai me dizer que ele já anda de Já moto. está pedindo moto. Eu tenho a sorte que a primeira moto deles, eu guardei a moto, né? E aí vai servir para ele agora, né? Apesar que eu nunca incentivei eles a andarem de moto. É isso que eu ia perguntar, você não eu incentivou nunca eles, incentivei. viram e sentiram vontade? Nunca. Eu ia treinar, eu levava eles, porque a gente ia treinar e como o nosso esporte é um esporte muito familiar, bem diferente dos outros esportes, ele é familiar. Então você vai nas provas, você encontra famílias inteiras lá, fazendo piquenique, fazendo churrasco, vai tudo, vai do cachorro até a avó, né? Então lá quando eu ia treinar, levava eles, fazia piquenique, ficava brincando na terra, né? Aquela coisa toda. E eles foram se interessando, e mesmo eles pedindo para mim, pô, pai, também quero, pai, também quero. Eu tentei segurar 1, 2 anos, né? Para ver se realmente era aquilo que eles queriam. Porque não, é um esporte muito árduo, né? Então eu não queria, assim, colocar eles muito cedo no esporte. E também, eu acho que criança vai muito no entusiasmo, né? Eu falei, não, vou segurar um pouco. Então eu esperei em torno de 2 anos ainda, esperando, eles pedindo. Esperei mais 2 anos, para depois eles iniciarem. E quando iniciaram muito rápido. Tanto é que a primeira prova que eles foram, o meu filho ganhou a corrida. A primeira corrida que ele participou, ele ganhou mesmo largando em último. A moto dele enroscou na largada, saiu em último e ganhou a corrida. Então eles foram revelação logo no início. Então, aí vai deles mesmo, né? Eu acho que o esporte, em qualquer esporte, na minha opinião, o pai tem que apoiar, jamais obrigar ou opinar. Então eu sempre faço isso. Eu vou treinar de moto, vocês querem treinar? O pai vai. Se não quiser, pai, eu quero ir no shopping, eu quero ir na casa do João. Para mim não tem problema nenhum. Agora vocês querem ir, vamos. Hoje inverteu. Agora eles me cobram que querem treinar e eu não tenho tempo para levar. Você disse que começou com bicicross. Isso. Seria o início de quem quer treinar motocross, mas eles já começaram com motocross Eles direto. já começaram direto no motocross. É que na minha época, né, o bicicross era o início de tudo, né? E ainda é de alguns pilotos. Mas eu ainda enfatizo que o bicicross é muito importante para qualquer esporte de 2 rodas, tanto para o motociclismo como para qualquer outro tipo de esporte a motor. Eu acho que o bicicross ele é uma base de tudo. Já uma vez eu apresentei um projeto justamente assim, que era a construção de uma pista de motocross com pista de bicicross e pista para crianças no mesmo local. Porque eu acredito que toda criança ela consegue andar no bicicross, porque é um custo muito baixo. Então, iniciaria dali, para poder ter depois nossos pilotos mirins e os pilotos adultos. Aqui na nossa região, nós não temos pista de bicicross também, não. Existe uma em Paulínia, mas ela é fechada. Então, é restrita àqueles pilotos que são daquela equipe, vamos dizer assim.
Então eu acho errado também. Então eu acho que necessitaria também de uma atenção especial voltada para o bicicross. E que é um esporte muito bonito, barato, e que todos poderiam praticar como eu iniciei. Quando eu iniciei eu não tinha condições nenhuma financeira, mas eu consegui por ali começar e muitos outros começaram ali, né? Agora aqueles saltos, você já dá aqueles saltos? É, Tem que ter algum tipo de preparo para dar esse salto? tem que ter um pouco de preparo físico para conseguir aguentar a moto, né? Porque se seu braço falhar, a moto sai e você voa para fora dela. Então, preparo físico é um pouco importante, sim. E você, como é que se prepara? Vai para academia? Como é que é? No meu caso, eu também faço Kung Fu. Então, eu já tenho preparo físico graças a isso, né? Meu irmão é apaixonado por futebol, fez Kung Fu uns anos também, então é mais ou menos isso daí. A gente ainda não tem idade para fazer uma academia, né? Então é mais preparo em casa mesmo. E você, Alessandra, como é que você se prepara? Eu realmente não tenho assim um preparo específico, né? Eu tenho academia no condomínio que eu moro, então, e de manhã eu levo ela na escola, aí eu saio para correr de a pé, né? Que eu levo ela cedinho para a escola, aí eu corro a pé, aí eu moro em prédio, normalmente eu subo por escada para o apartamento de manhã e às vezes vou à academia, mas isso é 2, 3 vezes por semana, não é a semana toda também, porque às vezes eu tenho que viajar e tenho os compromissos de trabalho, mas normalmente o horário das 7 às 8 eu faço isso, ou eu corro de a pé, ou eu vou à academia, ou eu faço algum outro tipo de trabalho muscular. Gosto muito de bicicleta, mas atualmente não estou tendo tempo para andar, mas gosto muito de bicicleta também, que eu acho um excelente esporte e para qualquer um, né? Eu acho que o esporte, o ciclismo, a natação, ele completa qualquer esporte. E o motocross, o off-road em si, ele necessita muito disso, que é o preparo físico de resistência muscular e o principal, que é mental. Então a pessoa tem que ter a cabeça muito boa, muito tranquila para poder praticar o esporte. Uma pessoa que bebe, que fuma, ela automaticamente já vai começar a ficar de lado nesse esporte. Uma noite mal dormida pode atrapalhar o desempenho de um piloto sem de dúvida, motocross. sem dúvida. Foi feita uma pesquisa há uns anos atrás, uma corrida de 30 minutos de motocross, ela é mais desgastante fisicamente e psicologicamente do que um jogador jogar as 2 partidas de 45 minutos sem interrupção. É menos desgastante do que uma etapa de 30 minutos de motocross. Nós estamos hoje conhecendo o motocross através de um campeão paulista, o Alessandro Pereira Dias, e da sua filha de 12 anos, a Brenda Moraes Dias, campeã interestadual e também campeã paulista. Nós voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Mais Esportes de hoje. Estamos recebendo o campeão paulista de motocross Alessandro Pereira Dias e a sua filha, campeã interestadual e campeã paulista Brenda Moraes Dias. Brenda, quantos troféus você já tem? É difícil. Ah, é? Eu nunca cheguei a contar, mas considerando que eu já participei de vários campeonatos e cada campeonato tem em torno de 7 etapas, são bastante já. E você tem um lugar especial para colocar os troféus? Alguns, os que eu ganhei a etapa e tudo mais, a placa de campeão do campeonato e tudo mais, ficam expostos no meu quarto. Já os outros ficam mais guardados no guarda-roupa mesmo. Agora uma curiosidade, seu pai disse que na última vez que ele contou, ele tinha 500 troféus. Então. Você chegou a ver tudo isso? Onde vocês guardam tudo isso?
Na verdade, é que tem uma chácara que é da nossa família e tem um barracão lá e meu pai acaba guardando todos os troféus lá. E uma vez ele foi lá pra limpar e acaba contando tudo isso. Eu fico abismada por tanto de troféu. É paredes e paredes de troféus. Nunca cheguei a contar nada, mas é bastante. Quando é que você se deu conta? Não, meu pai é um campeão. Quando você se deu conta disso? Você lembra? Não, Você já cresceu com isso, né? já. E você espera alcançar o mesmo número dele? Espera. O que você pretende para o seu futuro? No meu futuro, eu espero, no motocross, ser um piloto boa, representar as mulheres no motocross, que, bom, tem poucas hoje, né? Que fazem motocross é muito pouco, tem mais em supercross, em Veloterra, confundi. Que é mais fácil, não tem saltos, é só curvas mesmo. E no motocross é muito pouco, então eu queria mesmo representar as mulheres e conseguir uma boa colocação, um brasileiro, um mundial. Ou até conseguir, como os meninos foram até pouco tempo, ir pra Bélgica ou fazer algum campeonato fora, sabe? É um sonho, né? E como profissão, você pretende viver do esporte ou tem um sonho de outra profissão? Não, eu gostaria de seguir com a loja dos meus pais, né? Que também é uma herança, né? Eles construíram e agora já se torna uma loja bem grande. E o motocross é mais como um hobby mesmo. Você acabou ficando no mesmo ramo, né? Você tem uma loja de material... Eu tenho uma loja especializada no ramo, né? Que a gente atende hoje todo o Brasil. Tudo que em peça e acessórios para off-road, a gente fornece para o Brasil todo. E isso foi natural. Eu já tinha alguns anos no esporte, eu tinha outra atividade e comecei como uma brincadeira, vamos dizer assim, e cresceu. Hoje a gente é uma das maiores do Brasil. Eu queria saber qual é o maior medo do piloto de motocross. É quebrar, ficar muito tempo de molho, na hora que está ali saltando? Qual é o maior medo que passa pela cabeça? Todo piloto tem seus medos. Na verdade, o piloto vai se acostumando com aquela reação, com aquele momento, com o voo, com o buraco, com o impacto, né? Então eu acredito que o maior medo do piloto é o erro. E o piloto, eu penso dessa forma, eu penso no erro, não se vai machucar ou não, eu procuro não errar. Porque se você errar alguma situação você vai ter, mas eu acredito, eu já tive essas situações, né? Já caí, já levei vários tombos, mas eu acho que um dos piores que eu tive é colisão com outro piloto no ar. Quando a gente tromba com dois pilotos no ar, já aconteceu isso já algumas vezes comigo, esse é o pior de todos, que você cai totalmente desequilibrado. Então, mesmo no ar, quando você está sozinho, você tem equilíbrio da moto, você consegue transpor ela para um lado ou para o outro. Voa, né? Literalmente. Você voando, você consegue transpor ela para um lado, para o outro, para frente, para trás, né? Mas quando você tromba com outro piloto, você fica totalmente desgovernado, desequilibrado no ar, né? Então esse eu acredito que seja um dos piores. E qual o maior tempo que você ficou de molho? Olha, o maior tempo que eu fiquei de molho foi em 98. Nós estávamos no Skol Supercross, que era na época o Campeonato Brasileiro de Supercross, e eu sofri um acidente que a minha moto enroscou o acelerador e eu bati contra a arquibancada. E aí eu não machuquei, não quebrei nada, não quebrei um dedo, não quebrei uma mão, não quebrei nada. Mas com o impacto eu bati com o guidão da moto na face. Aí eu tive uma fratura tripla no céu da boca e no maxilar inferior e superior, mas nada sério, simplesmente trincou as partes da boca, né? E aí eu tive que ficar em torno de 3 meses fora de atividade. Inclusive esse ano eu era líder do Campeonato Paulista e fui para a final contra a vontade de todos, escondido, participar da última etapa para ser vice-campeão naquele ano. Escondido do médico, inclusive. Da família toda. Por falar em família, você disse que é um esporte familiar, a família toda vai, nos treinos inclusive, nas competições. Mas é diferente para uma mãe, por exemplo, assistir
né, a filha fazendo salto, o filho também fazendo saltos. Como é? A sua mãe assiste? Minha mãe já tentou, mas ela não consegue. Ela vai e fica no carro, fica com medo. Porque eu acho que o maior medo dela é que mãe meio que prevê o que vai acontecer. Acho que ela fica pensando, e se cair? E se não tiver quem ajudar? E o que vai acontecer? Acho que ela fica meio que com medo e acaba ou não indo pra não atrapalhar, ou ficando mais em casa, porque agora também tem um pequeno, fica com medo dele também querer seguir esses passos, né? Então, não sei. Mas você já teve alguma fratura séria, alguma lesão? Fratura, lesão já caí. Tanto que ano passado eu quase cheguei a quebrar a costela num tombo. Mas nada muito sério, não. Já meu irmão... Campeão. Campeão de tombo. Caiu muitas e muitas vezes, machucou o braço. Comparando o motocross, o enduro e tal, com outros esportes, ele é mais perigoso, menos perigoso? Com como que dá para comparar? Na verdade, ele é um esporte de contato, né? Um esporte radical em todas as modalidades, né? Desse segmento. Mas o índice de acidentes sérios são pequenos demais para a modalidade. Então, apesar de ser um esporte de muita ação, ele não traz grandes consequências. Normalmente, quando se machuca, são coisas mais leves, né? Não é uma coisa muito séria e que leva à morte. Então, é um esporte que tem um índice muito baixo de acidentes sérios. Bem, qual é a trilha sonora do esporte? É rock, reggae, qual que é? Lá na pista. Olha, hoje ele é eclético, tem de tudo, né? Mas eu acredito que o nosso esporte, se eu fosse colocar uma música de fundo nele, eu não colocaria um rock pesado, como muita gente pensa, né? Eu colocaria uma música pop. Alegre, né? Alegre e de preferência ainda nacional. Mas eu acredito que o rock não é a preferência dos nossos esportistas. Contradizendo como muitas pessoas acham, né? Que, nossa, piloto adora rock, piloto... Não, muito pelo contrário. Ele não é esse perfil, por incrível que pareça. E fora das pistas, qual é a trilha sonora da família de vocês, por exemplo? Nossa família é uma família bem unida. A gente procura ser bem unido, faz tudo junto, viaja bastante, né? Trabalha junto. Então, eu acho que a família, assim, é uma trilha sonora legal. Boa pergunta. Tudo bem. Mas seria uma música pop também, porque é bem agitada, né? Então a gente tem uma vida bem agitada, mas é muito unido. Como é que você se define como piloto? Qual seria o seu estilo? Arrojado, cauteloso? Como seria? Não só eu, como vários pilotos, várias pessoas que me consideram, eu tenho muitos fãs, né? Eu há 20 e tantos anos no esporte, muita gente me considera, me julga, né? Uma pessoa muito técnica, um piloto técnico. Então, não é isso eu que digo isso, são as pessoas que gostam de mim, que se dizem meus fãs. Eles falam que eu sou um piloto muito técnico, que muitos pedem para me ensinar muitas coisas, né? Como que eu faço tal coisa, como que eu faço daquele jeito, porque eles me julgam um piloto bem técnico. Mas na verdade, eu sou uma pessoa que, como eu já disse, eu procuro nunca errar. Apesar que o nosso esporte, ele erra a todo momento, mas eu procuro errar menos. E o que você passa para os seus filhos em relação a isso? Eu nunca cobrei nada deles. Então, eu procuro passar a parte técnica para eles. Quanto mais técnico, melhor, né? Arrojo no nosso esporte é bom, mas nem sempre termina a corrida. Então, às vezes, eu acredito que a parte técnica, pensar tecnicamente no esporte é melhor do que o arrojo em si. Então, eu não cobro nada deles. Quando a gente tem corrida, a primeira coisa que eu falo para eles sempre na largada, eu só quero que vocês terminem a prova, só. Se é em primeiro ou último, seja em último, né? O importante é terminar a prova.
participar. Então, acho que por não haver essa cobrança, os resultados vieram. E eu sei de muitos pais de filhos que cobravam demais e não vem resultado. Porque eu acredito que em qualquer esporte, eu como adulto, eu não conseguiria andar sob pressão. Imagina uma criança, né? Eu acredito que é muito mais difícil uma criança. Então, acho que eu ou qualquer pai de qualquer praticante de esporte, em qualquer modalidade, eu acho que tem que passar tranquilidade, apoio, firmeza, serenidade. E, em primeiro lugar, a conquista do esporte vem com isso, com essa base. Porque se não tiver a base, não vai vir a conquista. Como é que você encara o motocross no Brasil, o futuro do motocross no Brasil? O que você espera? Qual a expectativa? O nosso esporte no Brasil, ele vem sofrendo muito, com falta de patrocínio, com falta de lugares para a prática dele. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente isso, que a gente teria mais locais para treinar, mais provas, melhores provas com qualidade e mais ênfase na mídia, que eu acho que falta no nosso esporte a mídia. Porque a hora que a mídia descobrir o nosso esporte, aí eles vão ver, tanto para a mídia como para o esporte vai melhorar muito. Então isso eu acredito que é pouco para que isso aconteça, mas está faltando as pessoas-chave para isso, que consiga ligar as duas pessoas do esporte com a mídia. Então eu acho que quando isso acontecer, eu acho que o esporte só tem a crescer só. Em que lugar você colocaria o motocross entre os esportes no Brasil? Primeiro, apesar da gente não ter feito um bonito papel na Copa do Mundo, está o futebol, não tem por onde, né? Em que lugar estaria o motocross? Olha, como você disse, nós estamos no país do futebol, a gente entende isso, eu gosto até de futebol, eu acho um esporte muito bonito, muito legal, coletivo, que eu acho que é muito importante isso. Mas hoje no Brasil, se você comparar com qualquer outro país em esporte, ele é o país que mais gasta com futebol e menos que os outros esportes. Se você for para a Europa ou os Estados Unidos, gasta-se com futebol, mas gasta-se em todos os esportes também. Então, o que falta no Brasil é simplesmente desfocar, deixar de pôr rios de dinheiro num esporte só. Eu acho que tem que dividir isso. Aqui em Campinas a gente temos times de vôlei de excelente qualidade, que os meninos jogam a troco de nada, de comida que nem os outros, de estar na equipe. Isso é uma vergonha para o esporte, sendo que o vôlei é um esporte muito bonito e outras modalidades também. Eu acompanho isso porque eu sempre estou próximo ao ginásio do Taquaral e eu acompanho os meninos sempre passando por ali, eles vão treinar na lagoa, então eu vejo eles lá. São pessoas do bem que estão praticando esporte com o coração, mas não tem apoio nenhum. Então acho que o que falta é isso, de repente é desfocar um pouco o futebol, tirar esse rio de dinheiro que vai para o futebol e dividir para as outras modalidades. Atletismo, futebol, bicicross, enfim, a infinidade de esportes que hoje temos. Mas como você perguntou, em que modalidade, em que ponto eu colocaria o nosso esporte para a mídia, eu acredito nos últimos lugares. Para o público, em segundo ou terceiro lugar em público. Em preferência? Não, em público, que eu falo na pista. Ah. Então hoje a gente temos um dos maiores públicos ao vivo de esporte no Brasil, por incrível que pareça. Foi feita uma pesquisa em 2010, não faz muito tempo atrás, o motocross deu mais público do que o Campeonato Paulista de futebol. Então realmente nós temos um público grande e fiel. E esse público não vem só de uma cidade, ele vem de uma nação toda. Às vezes você tem uma corrida em Espírito Santo, vem lá do Nordeste para assistir essa prova, ou para correr nessa prova. Então ela atrai pessoas do país todo. E hoje tem vários pilotos vindo de outros países para competir aqui no Brasil também. Então hoje nós temos em torno de 12 a 15 pilotos estrangeiros correndo no Brasil. E no total de Campinas, você teria esse número de participantes? Olha, piloto de motocross em Campinas que praticam esse esporte, que vão para a competição, hoje acredito que nós temos em torno de 20 a 30 pilotos. Aqui em Campinas? Aqui em Campinas.
pilotos que praticam, que viajam, que vão para as provas sérias. Praticante, que eu digo assim, que gosta, que vai numa corrida mais regional, eu acredito que nós temos hoje em torno de 300 pilotos. E se a gente juntar o praticante de motocross, de freestyle, que hoje nós temos alguns pilotos em Campinas, e do trilheiro, o praticante de enduro, eu acredito que passa de 1.500 na nossa região de Campinas. Nós temos que encerrar. Ótimo. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria saber, faltou falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, eu acredito que foi uma boa reportagem, eu acredito que é o que a gente precisava. Você, Brenda, faltou falar alguma coisa? Não. Sucesso para você, menina. Para você Obrigado. também, para toda a família aqui. Nós vamos encerrando então o nosso Mais Esportes de hoje, que falou sobre motocross. Tivemos aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas, o campeão paulista de motocross Alessandro Pereira Dias e a sua filha de 12 anos, a Brenda Moraes Dias, campeã interestadual de motocross, também campeã paulista. Esse e outros programas produzidos aqui pela TV Câmara Campinas, você confere no canal 4 da NET e também no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Campinas. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.